Olá amigos, amantes e apaixonados por orquídeas, sejam todos bem-vindos ao canal Orquidicas. Eu sou a Vanessa Merlin, que bom que você está aqui comigo novamente para a gente poder conversar sobre as nossas amadas orquídeas. Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês uma coisinha muito bonitinha, muito lindinha. E resolvi fazer esse vídeo hoje antes que passe a floração e mais uma vez eu não consiga mostrar para vocês. Olha que charme! Olha que coisa mais linda, gente! Olha que incrível! Essa é a Clovésia Rebecca Norton, tá? Ela é um híbrido já, tá? Uma planta hibridada. Ela é um híbrido entre a Grace Dunn e a Clovésia Rosea. Então já é um híbrido complexo, tá? Muitas pessoas têm o costume de falar, é um Catasetum. Não é, tá, pessoal? É uma Catasetínia, ok? É um gênero à parte do Catasetum. Então Clovésia é um gênero separado, tá? Por isso que, inclusive, algumas pessoas, mesmo acostumadas a cultivar os Catasetums, têm dificuldade no cultivo das Clovésias, tá? Isso é normal. Apesar delas serem próximas, tá? Realmente tem algumas diferenças, como, por exemplo, os Catasetums, né? Para quem não lembra, vamos relembrar. São orquídeas que dependem de você ter um indivíduo com a flor masculina e um indivíduo com a flor feminina para que você possa fazer cruzamentos ou então duplicar aquela mesma espécie. Então, o Catasetum costuma ter flor feminina, flor masculina e até hermafrodita. As Cycnoxys, que também são catasetíneas, também costumam ter flores femininas e masculinas essenciais para a reprodução. No caso das Clovésias, isso não é necessário, porque a Clovésia, as flores da Clovésia, vamos ver se consigo pegar aqui legal para vocês, tem o órgão reprodutor completo, feminino e masculino dentro da florzinha. Tá? Por isso que é um gênero à parte, a gente não deve confundir Catasetum com Clovésia, tá? E o que acontece? Por que geralmente as pessoas têm dificuldades no cultivo das Clovésias? Ela é mesmo um pouquinho mais chatinha, um pouco chatinha. E eu vou explicar para vocês por quê. Nesse caso, na realidade, a referência que eu uso quando eu vou fazer esse tipo de cultivo são das espécies. Como ela é um cruzamento com a Clovésia Rosea, então é essa referência que eu pego, certo? Apesar dela ter um outro híbrido no cruzamento, né, para gerar a Rebecca Norton, a gente tem uma espécie envolvida aí nesse cruzamento e é ela que eu pego como referência. Então, ela foi cruzada, né, a Grace Dunn, com a Clovésia Rosea. A Clovésia Rosea é uma orquídea nativa do México. Na realidade, ela tem no México, na América Central. Se eu não me engano, desce aqui até a Amazônia, tá? Não tenho certeza se chega a entrar no território brasileiro ou não, mas ela chega até a Amazônia. Essa planta, o que acontece? Ela costuma vegetar em áreas que os dias são muito quentes e as noites mais frias, sacou? E onde ela vegeta, a umidade relativa do ar é meio que a umidade amazônica, de 70%, 80% de umidade relativa do ar. Então o que acontece? Quando você pega uma Catasetínia como essa e de repente você traz para o nosso cultivo, que às vezes a gente deixa o Catasetum mais seco, lá em cima, quase no sol pleno, a Clovésia não aguenta. Ela geralmente sucumbe a esse tipo de cultivo, tá? Porque apesar dela parecer muito com Catasetum, não é desse jeito que ela deve ser cultivada. Então, por exemplo, nessas matas onde ela vegeta, ela não costuma ser encontrada igual. Catasetum a gente não acha muito em palmeira, em coqueiro, lá em cima, árvores super altas. Não é o caso da Clovésia. Geralmente elas estão nas partes mais baixas dessas árvores, sempre com a luz filtrada, tá? Na natureza você não encontra essa planta aqui a sol pleno, não é o caso. Então, quando as pessoas
não entendem bem essa situação de cultivo da clovésia, traz para casa, vai cultivar igualzinho o catasetum e perde a planta, que foi o meu caso, eu já perdi algumas clovésias por isso. Então, a gente precisa proporcionar uma umidade ambiente muito, muito boa para a clovésia, tá? Esse é o grande desafio no cultivo dela. Então você veja bem, aqui São Roque, eu diria que é uma situação ainda, né, uma condição mais propícia. Aqui não é uma cidade tão quente, nosso clima é mais ameno. No verão os dias são quentes, mas as nossas noites sempre são mais frescas. Isso, nesse ponto, é muito legal para o cultivo da clovésia. Qual que é o meu problema aqui? A baixíssima umidade do ar. Tá? Então aqui a dificuldade no cultivo desse tipo de planta é conseguir gerar para essa planta a umidade relativa do ar que ela quer. Então é aquela velha história nossa, umidade não é rega. Eu posso regar essa planta o dia inteiro, o que vai acontecer é que as raízes podem apodrecer, os pseudobulbos podem vir a melar, mas não vai gerar a umidade do ar que ela necessita. Então você tem que encontrar aquele cantinho bom para a clovésia, e isso não é na parte mais alta do seu orquidário, entendem? Luminosidade média, vamos falar assim, luminosidade média, tá? Ela não pode ficar num lugar tão alto, tão quente desse jeito. Já no inverno, a gente tem que reduzir as regas, porque aí a condição de caducar folhas e de redução de rega no inverno é a mesma dos catasetums. Então essa rega tem que ser reduzida. Acontece que ela também precisa de, quando eu estiver na época do inverno, entre 50% e 60% ainda de umidade relativa do ar. Então isso é bem complicado. Por isso que tantas pessoas sofrem tanto com o cultivo de clovésia. Eu já cultivei clovésia só no vasinho de barro, eu já cultivei clovésia só no cachepô e eu já coloquei clovésia na pet. Dos três, apesar dos pesares, a que mais deu errado foi na pet. Elas melaram muito rápido, eu perdi a planta muito rápido. Nos cachepôs de madeira vazado, elas também ficavam muito tempo secas e a planta ia definhando e até demorava mais para morrer, mas acabava morrendo. Então, o melhor cultivo que eu encontrei foi no vasinho de barro, onde eu consigo segurar um pouco essa umidade, ela não seca tão rápido, tá? Mas ela também não fica encharcada. Então, é o cultivo que eu recomendo para clovésia. Vasinho de cerâmica, tá? Se você puder colocar. Um substrato leve, ela tem raízes finas, sabe? Se você quiser dar uma picadinha no esfagno e colocar, pode, mas assim, esfagno puro, muito cuidado, porque ela vai passar até bem nas estações quentes, mas ela vai ter problema quando chegar o inverno, ok? Você vê que a floração da clovésia é muito delicada. Eu já vi exemplares de ter flores assim, de fora a fora, assim, mais comprida ainda essas hastes, a coisa mais linda. Eu gosto muito desse gênero. Esses pelinhos que ela tem aqui, acho a coisa mais linda. E lá no fundo do labelo, tá vendo esse ponto amarelo? É encantador. Eu te diria que para mim as clovésias é a menininha dos catasetums, sabe? A força e vamos dizer, a autenticidade que o catasetum tem, né? Porque o que mais me encanta nesse gênero, nas catacetinhas, é justamente essa metamorfose que essa planta passa todos os anos, né? Desde, né, para poder chegar à floração. Isso me encanta, mas ela tem essa força do catasetum, essas características exóticas e ainda assim uma floração encantadora. Tem um outro detalhe, no habitat, essa planta geralmente é encontrada vegetando, sabe onde? Nas samambaias, nos pés de samambaia, nos xaxins, né? Vamos dizer assim, perto de xaxins, nesse tipo de ambiente. O que acontece? Mesmo sendo regiões de dias quentes e noites mais frias, vegetando nesse tipo de substrato, ela tem mais umidade que é o que ela precisa para vegetar bem, ok? É uma planta que pode entolcerar, ficar muito grande? Pode. Vi pouquíssimas bem entolceradas, é difícil, tá? Bem difícil. Mas é um sonho de que eu consiga.
um dia ter uma clovésia entolcerada. Vamos ver, né? Os dias vão passando, a gente vai aprendendo e vai tomando mais conhecimento para poder, né, chegar no melhor cultivo. Eu recomendo então que você faça um substrato com pinos, tá? Um substrato menorzinho, né? Com grãos menores, com pinos, carvão, brita zero. Também pode misturar, bem drenadinho, bonitinho. Porque, por exemplo, no verão, você deve molhar essa planta todos os dias, sem problema nenhum. Você só tem que tomar cuidado realmente no inverno. Mas nunca coloque a clovésia lá em cima no altão, como a gente costuma colocar a catasetum, tá? Não é essa luz que ela vai gostar. A adubação, a minha aqui é o Himitsu, adubação organo-mineral, que na minha opinião os catasetums amam de paixão, e acho que para ela também vai muito bem. E que você tenha esse cuidado com a umidade e com a luz, para que você não perca a sua planta. Geralmente a gente perde o primeiro exemplar que a gente compra para tentar. Eu perdi o primeiro, o segundo, o terceiro. Algumas coisas a gente demora para entender, é normal. Mas não desanime por causa disso, porque é possível, tem como você conseguir fazer o seu cultivo numa boa. Quando você for fazer o replantio, tenta deixar os pseudobulbos o mais alto possível no seu substrato, tá? Por quê? Olha como a floração, diferente dos catasetums, que a floração sai geralmente bem na parte de cima e reta, a floração da clovésia sai bem no pezinho do pseudobulbo, ela sai rastejando pelo vaso para depois ela vir para o lado de fora. Então tem que ter muito cuidado para a gente não apodrecer também a haste floral das clovésias. Fora isso, é um gênero lindo, maravilhoso, uma planta incrível, super exótica. Olha os pelinhos, gente. Fala sério, isso não é a coisa mais linda. Imagina o dia que essa planta aqui entorcerar, porque ela vai entorcerar, eu tenho fé nisso. E aí você ter 2, 3 cachos desses daqui. É de encantar, é de fazer qualquer um se emocionar vendo uma planta dessa. Então essa é a clovésia Rebecca Norton. Muito linda, um híbrido, né, complexo já, porque ela surgiu do cruzamento da Grace Dunn com a clovésia rósea, que é a clovésia rósea, ela é mais encontrada na região do México, mas ela é encontrada até chegar aqui ao Brasil, sem nenhum problema. Então, espero que vocês tenham gostado. Esqueci de perguntar uma coisa. Tá passando lá no Orquiloja? Já foi lá procurar a sua planta? Todas essas que eu mostro, que você tem vontade de encontrar e não encontrava até hoje? Corre lá no Orquiloja, lá você encontra as plantas que eu mostro, os insumos, plantas ornamentais, não esquece disso, a gente também tem muita planta ornamental lá, cactos, suculentas, tem de tudo. Tudo que você precisa para o seu cultivo, dos melhores produtores, orquidários e vendedores do Brasil, tudo à sua disposição a um clique. Você vai lá e compra e recebe aí na sua casa, com toda a segurança, tá bom? Espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. Qualquer dúvida é só perguntar, deixa aqui anotadinho que eu respondo para vocês. Fiquem com a gracinha da clovésia Rebecca Norton, essa princesa das catacetinhas. Um beijo, até o próximo vídeo, tchauzinho!